A gente começa a história de hoje com um pressentimento. Sabe aquela sensação de que algo está fundamentalmente errado no mundo, mas você não consegue apontar o dedo? Um arrepio que desce pela espinha, mesmo sob o sol quente, e que te deixa com um nó na garganta. Pois é, o que vou te contar agora é sobre um frio. Não o frio do inverno, mas um frio que vem de dentro, de algo tão antigo e alheio à nossa realidade, que a mente humana simplesmente se recusa a aceitar. É uma história sobre o silêncio, a escuridão e o que se esconde em lugares onde a luz nunca ousa pisar. Vamos falar de Lucas, um arquiteto, um homem de estruturas e lógicas, cansado da cidade, da pressa incessante, do concreto opressor que sufocava sua alma. Ele sonhava com a paz, com a vastidão silente da natureza que os modernos esqueceram. Foi assim que ele encontrou um anúncio singelo, quase perdido em um jornal antigo. Uma antiga propriedade rural, afastada, quase esquecida, nas colinas remotas de Minas Gerais. Um casarão de pedra com séculos de história, suas paredes musgosas sussurrando segredos ancestrais, cercado por um mato tão fechado que parecia engolir a própria luz do sol. O lugar, próximo a um vilarejo que mal aparecia no mapa, parecia a promessa de um santuário, o refúgio perfeito para se reconectar com algo mais real, mais primordial. Lucas, guiado por uma melancolia que ele confundia com busca por serenidade, comprou a fazenda por uma bagatela irrisória, ignorando, com um sorriso de superioridade urbana, os avisos velados do antigo dono. O senhor, com olhos fundos e uma sabedoria que não cabia em palavras, apenas disse: a terra tem memória, e o que está quieto, é melhor deixar quieto, meu filho. Lucas atribuiu aquilo a superstições caipiras e mudou-se, convencido de que havia encontrado seu paraíso particular. Os primeiros dias foram uma bênção, um bálsamo para sua alma exausta. O ar puro enchia seus pulmões com odores de terra molhada depois da chuva. O canto melodioso dos pássaros rompia o amanhecer com uma doçura que ele havia esquecido. Ele passava as manhãs consertando o telhado, limpando o quintal que a natureza havia reclamado, sentindo-se útil, revitalizado. As tardes, dedicava a explorar os limites de sua nova propriedade, que parecia se estender por quilômetros de floresta virgem, densa e imponente. A paz era quase palpável, uma camada protetora sobre sua mente. Mas, como toda boa história de terror nos ensina, a paz é apenas a calmaria enganosa antes da tempestade. E a tempestade de Lucas, sutil e insidiosa, começou com um poço. Ele o encontrou escondido, quase engolido pela vegetação rasteira que serpenteava como tentáculos verdes, atrás do velho galpão de ferramentas. Não era um poço comum. A abertura era de pedra bruta, escura, corroída, com musgo e líquen que pareciam desenhos de uma escrita ancestral. Era coberta por uma laje de concreto rachada, enferrujada, solidamente presa por correntes grossas e um cadeado antigo, do tamanho de um punho, já corroído pelo tempo e pela negligência. Parecia que não era só para proteger a água de uma eventual contaminação, mas para manter algo lá dentro, para selar um segredo. Uma curiosidade estranha, um magnetismo sutil e quase maligno, puxou Lucas para mais perto, prendendo-o. Havia uma aura de abandono, sim, mas também uma presença fria, latente, que o deixava com a pulga atrás da orelha, um arrepio que não vinha do vento. Os poucos moradores do vilarejo, quando ele ousou perguntar sobre o poço, desviavam o olhar, a expressão contraída em um medo que parecia mais antigo que suas rugas. Um velho, com a voz embargada pelo tempo e por ter visto demais, apenas murmurou, quase um aviso gutural: não mexa com o que está embaixo, filho, a escuridão tem fome. E ela tem paciência. Mas Lucas era um homem prático, um arquiteto, apegado à lógica e à resolução de problemas. Ele via o poço como um desafio, um mistério a ser decifrado, mais uma peça a ser restaurada em sua busca por ordem. Ele queria restaurá-lo, talvez até usá-lo como fonte de água, ou quem sabe, torná-lo um elemento pitoresco da paisagem. Com muito esforço,
quebrando o cadeado enferrujado com um martelo pesado, um ato que, em retrospecto, soava como a violação de um antigo juramento, e removendo a laje de concreto, ele abriu a boca para o desconhecido. O que ele viu, ou melhor, não viu, o atingiu primeiro, como um golpe gélido na alma. A escuridão lá dentro não era apenas a ausência de luz, o mero vácuo da noite. Era uma escuridão que parecia sugar a própria claridade, mais densa, mais profunda, mais absoluta do que qualquer buraco que ele já tivesse contemplado. Ele acendeu a lanterna superpotente do celular, apontou para baixo, mas o feixe de luz foi engolido, não refletido, como se o abismo tivesse uma fome insaciável por luminância. Era como se o poço fosse um buraco negro na própria terra, um olho cego que engolia tudo o que ousava fitá-lo. Ele se inclinou mais, sentindo o ar rarefeito e frio subir da profundeza. Um cheiro, não era cheiro de água velha, nem de terra úmida, nem de decomposição orgânica. Era um cheiro metálico, úmido, misturado a algo que parecia pó de estrelas, mofo antigo de tempos imemoriais, e ao mesmo tempo, carregava uma nota de algo podre, mas não orgânico, uma putrefação de ideias e de matéria que não pertencia à terra. Era um odor que atacava o nariz e a mente, causando um leve zumbido nos ouvidos, um véu sutil de náusea. E então, o som, um zumbido grave, quase um sussurro que vinha do fundo, um canto sem letra, sem melodia, mas que reverberava nos ossos de Lucas, vibrando em suas têmporas, em seus dentes. Um canto que parecia falar de coisas que não deveriam existir, de dimensões paralelas e de uma vastidão que a mente humana não estava equipada para conceber. Era a melodia do não ser. Lucas, em um surto de sua lógica residual, tentou ignorar a experiência, atribuí-la ao cansaço ou à sua própria imaginação. Voltou para casa, tomou um banho escaldante, tentou jantar, mas o cheiro e o zumbido pareciam ter impregnado suas roupas, sua pele, sua mente, cada célula de seu ser. Naquela noite, os sonhos começaram. Não eram sonhos comuns, eram fragmentos de uma realidade alienígena. Imagens de paisagens impossíveis, arquiteturas que desafiavam a geometria euclidiana, com torres que se curvavam para dentro de si mesmas, sem início nem fim, e abismos que olhavam de volta, com uma profundidade que trazia vertigem existencial. Criaturas sem forma definida, silhuetas dançando na periferia da visão, com olhos que eram meros pontos de escuridão ainda mais densa, observando de um lugar além da compreensão. Ele acordava suando frio, o coração batendo forte no peito, sentindo-se exausto, como se tivesse passado a noite inteira correndo de algo que não conseguia nomear, de uma verdade que o perseguia através dos véus do sono. Nos dias seguintes, a obsessão pelo poço cresceu, devorando sua mente como um parasita cósmico. Ele se pegava indo até lá várias vezes ao dia, impulsionado por uma força invisível, só para se inclinar sobre a abertura. Cada vez, a escuridão parecia mais convidativa, mais profunda, mais faminta. O zumbido, por sua vez, tornava-se mais claro, mais articulado, como se estivesse tentando se comunicar, tecer uma teia de compreensão em seu cérebro. Ele começou a notar detalhes estranhos, incompreensíveis. As pedras lá dentro, que ele mal conseguia ver mesmo com a lanterna mais potente que comprou na cidade vizinha, não seguiam uma lógica geológica. Eram ângulos que dobravam para onde não deviam, planos que se encontravam de formas impossíveis, desafiando a razão. Era uma geometria que gritava contra o senso comum, que feria os olhos e a mente de um arquiteto treinado para a ordem e a lógica terrestre. Cada contorno parecia uma afronta à própria estrutura da realidade. Seu sono se deteriorou completamente, transformando-se em um estado de vigília febril. As insônias eram preenchidas por pensamentos incessantes sobre o poço, sobre sua natureza, sobre o que ele representava. Durante o dia, ele sentia um cansaço que pesava nos ossos, mas não conseguia descansar, impulsionado por uma necessidade insidiosa de retornar ao abismo. A solidão da fazenda, antes tão aprazível, começou a virar opressão. Ele sentia que não estava sozinho. Sentia que o poço o observava, que
que algo dentro dele esticava tentáculos invisíveis para sua mente, testando seus limites, sussurrando segredos em uma língua que ele não entendia, mas que sua alma parecia reconhecer de alguma forma ancestral, como um eco de um tempo pré-humano. Ele tentou se distrair, buscou contato com o mundo exterior, ligou para amigos na cidade, mas as conversas pareciam distantes, irreais, as trivialidades da vida urbana soando vazias e sem sentido diante do que ele estava vivenciando. Falava sobre o poço, tentava explicar a estranheza, a profundidade da escuridão, mas as palavras saíam vazias, sem eco, incapazes de transmitir a verdade do terror que o envolvia. Eles riam, diziam que era o estresse da mudança, a solidão que o estava afetando, que ele precisava de umas férias de suas próprias férias. Ele se isolou ainda mais, cada vez mais apartado da realidade compartilhada. A desconfiança cresceu. Onde antes se sentia em paz, agora sentia-se um intruso, não na fazenda, mas na própria realidade, um estrangeiro em seu próprio mundo. Um dia, vasculhando a pequena biblioteca da casa, cheia de livros empoeirados e esquecidos, encontrou um diário antigo, encadernado em couro desbotado, escrito à mão em uma caligrafia já gasta pelo tempo, em tinta sépia, que parecia chorar segredos. Era de um dos antigos moradores, um homem que viveu ali no final do século XIX. As páginas, frágeis e amareladas, falavam de a fenda, o olho que espera, e de sons da grande escuridão que quebra a mente. O homem descrevia, com um terror palpável que ressoava em cada vírgula, as mesmas sensações de lutas, o cheiro metálico e podre, o zumbido insidioso, a geometria impossível das pedras, os sonhos que roubavam a sanidade. Ele falava de uma presença que não é deste tempo, nem deste lugar, que reside em um espaço entre os espaços, que dorme sob a terra, mas sonha, e seus sonhos são pesadelos para a sanidade humana. As últimas páginas eram rabiscos insanos, um delírio gráfico de figuras amorfas, espirais infinitas que se contorciam em padrões disformes, e símbolos que se repetiam, não com ordem, mas com uma obsessão perturbadora. O diário terminava com uma frase repetida várias vezes, cada vez mais forte, mais desesperada: eu vi, e não a salvação na luz. Apenas o véu pálido da ignorância nos protege do vazio. O diário não trouxe alívio, trouxe apenas a confirmação terrível de que sua descida à loucura não era uma experiência solitária. Lucas não estava louco, não mais do que os outros que se atreveram a espiar o abismo. Ou se estava, não estava sozinho nessa loucura cósmica. A revelação foi um choque, mas também uma libertação estranha, mórbida. Ele sabia o que precisava fazer. Não era mais sobre restaurar o poço, era sobre entender, sobre ver. A atração era irresistível, uma força primordial que puxava cada fibra do seu ser, cada pensamento em sua mente. O poço não era um objeto. Era uma entidade, uma promessa de uma verdade aterrorizante. Naquela noite, sob uma lua nova que mal rasgava o breu do céu, mergulhando a fazenda em uma escuridão quase total, Lucas voltou ao poço. A lanterna em sua mão parecia inútil, sua luz amarela e fraca apenas escaramuçava a escuridão que emanava do abismo. Uma escuridão que parecia respirar, pulsar. O zumbido era um coro agora, mil vozes sussurrando em uma só, em uma língua que ele agora parecia compreender, não com o intelecto, mas com a parte mais primitiva de seu cérebro, com a própria essência de sua alma. Palavras de tempo e espaço que se dobravam sobre si mesmos, de entidades que habitavam o vazio entre as estrelas, de um conhecimento que dissolveria a realidade tal qual a conhecemos em uma névoa de insignificância. Ele sentiu o ar vibrar ao seu redor, o chão tremer levemente sob seus pés, como se a própria terra estivesse convulsionando. Uma aura de frio glacial se espalhou, fazendo seus ossos doerem com uma dor que não era física, mas existencial. Ele sentiu uma pressão esmagadora, como se o próprio universo estivesse se curvando sobre ele, ou como se uma massa inconcebível estivesse se manifestando. E então, nas profundezas da escuridão,
onde a luz da lanterna se recusava a ir, onde a razão se desfazia, algo se moveu. Não era um movimento físico, mas uma distorção. As formas impossíveis das pedras se contorceram ainda mais, como se estivessem vivas, respirando com uma respiração alienígena. Uma fenda se abriu na própria escuridão, revelando não o fundo do poço, mas uma vastidão estrelada que não era o nosso céu, uma tapeçaria de cores e geometrias que a ciência terrestre jamais sonhara. E através dessa fenda, um lampejo, não de luz, mas de uma compreensão absoluta. Uma mente antiga, imensa, acordou. Uma percepção de escalas que transformou a humanidade em um grão de poeira cósmica, em um mero pensamento fugaz para uma consciência que existia antes do tempo, antes da luz, antes de qualquer coisa que pudesse ser nomeada. Lucas não viu um monstro com tentáculos, não ouviu um grito de horror gutural. Ele viu a verdade. Ele compreendeu a insignificância esmagadora, a futilidade absurda, a loucura inerente de toda a existência que considerávamos real. Ele viu que estamos apenas em um pequeno canto de um cosmos indiferente, pisando em uma fina, frágil camada de realidade que esconde abismos de terror inimaginável, onde entidades primordiais sonham. Ele viu os pesadelos de um Deus adormecido, e esses pesadelos se tornaram os seus. Sua mente se desfez, não em estilhaços, mas em um fluido informe de pura compreensão e terror. Ele não gritou, não havia som suficiente para expressar o que ele havia visto. Quando o sol nasceu, pintando o céu de dourado e rosa, uma beleza indiferente e cruel, a fazenda de Lucas estava em silêncio. Um silêncio mais pesado, mais denso que o normal. O poço, lá atrás do galpão, parecia o mesmo, a escuridão em sua boca ainda mais densa, mais profunda, mais vazia do que antes, ou talvez mais cheia. Lucas não estava mais lá. A porta da casa estava aberta, uma brisa fria assobiava através dos cômodos vazios. O diário, testemunha silente da loucura, jazia largado sobre a mesa da sala, nas últimas páginas agora também repletas de rabiscos insanos e espirais que desafiavam a lógica, imitando a espiral descendente da sanidade. Os moradores do vilarejo, dias depois, comentaram sobre o novo sumiço, um entre tantos outros que a história da região parecia colecionar em suas sombras. Mas nenhum deles se atreveu a ir até a antiga fazenda de Lucas, muito menos se aproximar do poço. Eles sabem que algumas escuridões não podem ser preenchidas pela luz. Sabem que alguns silêncios são mais assustadores que qualquer grito, porque contém a promessa do que jaz além. Porque a verdade é que o poço não leva a um lençol freático, nem a um túnel subterrâneo. Ele leva a um lugar que não deveria existir, um lugar onde a sanidade se desfaz em pó diante da magnitude do que ali reside. E a gente, que apenas ouve essa história, nunca mais consegue olhar para um buraco escuro, ou para o vazio entre as estrelas, da mesma forma. Porque no fundo da gente, bem lá no fundo, a gente sente que algo ainda observa, algo que espera pacientemente, e que se alimenta dos nossos medos mais antigos, dos nossos questionamentos mais profundos. E que talvez o poço nunca esteve vazio. Ele estava apenas aguardando a próxima mente a se desdobrar em sua escuridão, a próxima alma a ser consumida pela verdade abissal.